grupo, ela surgiu em 2007, num período onde também teve a mortandade de peixes no rio, e foi nesse momento surgiu um mundo mais limpo. As mulheres trabalhavam, eu digo as mulheres porque eu não estava lá junto com elas, né? Elas faziam na escola um trabalho de ação social com as crianças, né? No caso, as demais, a Cris, a Carol, porque elas são irmãs, e eles têm esse trabalho com a comunidade. E tendo isso, né, elas viram a necessidade daquelas mães que iam lá voluntária fazer o almoço para as crianças, que eram também filhos da grande maioria que ia. E viu-se a necessidade de auxiliar aquelas mulheres que eram mãe, pai, algumas, outras o marido estava desempregado, né, não estava conseguindo emprego, então havia uma dificuldade naquele momento para essas mulheres ter uma verba, ter uma renda, um sustento para os seus filhos no seu lar. Então, viu-se a necessidade de criar algo e pensar assim, porque elas trabalhavam com alimentação. Vamos fazer comida? A comida tem que ser assim, tem que ser muito caprichado, tem isso e aquilo e tudo mais. Então, vamos fazer artesanato. Artesanato tem que ser muito caprichado, porque tem que ser algo que seja bem apresentável e tal, para que possa vender. Então, vamos fazer sabão. Não, sabão não queremos. Sabão tem que mexer, que vai óleo, vai lidar com graxa, com gordura. Como é que nós vamos fazer com isso tudo? Não queriam fazer sabão. Até participar de uma reunião na Unicinos. Então, a Cris trabalhava na Unicinos e a Unicinos sempre ofereceu esses encontros, né? E lá tinha esse encontro com o pessoal que tinha cooperativa, essa coisa da área de reciclagem. E o pessoal chegou e disse para ela, por que vocês não fazem sabão? Aí explicaram para elas, né? E quando elas se deram conta que se elas produzindo sabão, aproveitando o óleo de cozinha, né? Depois que eles conversou e convenceu elas, mostrou para elas o quanto que seria bom elas produzir sabão, elas pensaram assim, nós vamos estar ajudando a nossa cidade, vamos estar ajudando, né, a São Leopoldo, o Rio dos Sinos, não vai ter mais contaminação de ar na água, né, coisa e tal. E elas pensaram nisso, né, tiveram a preocupação com o meio ambiente, com a natureza naquele momento, né, mais do que o que era com elas próprias, que era o que elas estavam querendo iniciar, né, um grupo que produzisse algo. Aí disso saiu a preocupação com o meio ambiente. E aí optaram pela produção de sabão, produzir o sabão, a produzir as velas e ensinamos as pessoas a produzir o multiuso e ainda fazemos o trabalho de precificação para que a pessoa saiba quanto ela vai gastar para começar a iniciar. Damos as dicas de produto mais barato, tudo isso a gente faz, né? Então, fazemos esse tipo de formação com as pessoas. E cada área que a gente vai, das comunidades por aí que nós temos ido, e empresa, a gente vê que as pessoas ficam assim, poxa, nem sabia que era tudo isso, né? Porque às vezes pensa que é simplesmente produzir um sabão e vender. Mas não, porque nós temos um compromisso que vai além disso. É um compromisso com o cuidado com o meio ambiente, com a natureza, né? Impedir que esse óleo que contamina, né? Um litro contamina mais de 1.000 litros de águas, né? 1.000 litros cúbicos de água. Então, o descarte incorreto, o descaso das pessoas não tem noção de quanto mal é fazer isso de forma errada. Então, também ensinamos como descartar o óleo de forma correta. Leva onde quiser, mas faça o descarte correto, né? Se quiser passar para o Mundo Mais Limpo, passa. Se quiser passar para outras empresas que têm, empresas, né? O Mundo Mais Limpo é apenas uma cooperativa, mas tem empresas que trabalham com isso, catando, recolhendo o óleo, né? Então, leva a esses lugares, entra em contato, inclusive nós damos o contato para que a pessoa entre em contato com eles, para que o óleo não seja largado de qualquer jeito, destruindo com a terra, destruindo com o lençol freático, né, da água, e enfim, é onde daí não se tem mais como plantar, né, e nem
como nós se alimentar no futuro. Eu fiz magistério, né, nessa perspectiva de ser professora, né, eu sempre gostei de dar aula, fui professora dos anos iniciais, dei aula em São Leopoldo também, fiz estágio no Oswaldo Aranha, fiz estágio no Olímpio, né, mas trabalhando alguns anos, trabalhei 5 anos, chegou um momento que eu conheci o trabalho para as cooperativas de catadores de canoas a partir de um estágio obrigatório. E conhecendo o trabalho de consultoria, de assessoria nas cooperativas, eu identifiquei que eu poderia trabalhar educação ambiental ou trabalhar sustentabilidade como um serviço, né, que eu poderia ser remunerada para isso. E nesse encontro com as incubadoras técnico-sociais e de outras incubadoras de outras cidades e estados, eu conheci Kellen, Joyce e Renata, na época, né? E nós tínhamos projetos, então, em comuns nas incubadoras universitárias. Em algum momento, esses projetos acabaram e a gente sentiu o desejo de empreender para realizar consultorias para atender as cooperativas, mas também outras empresas de negócio que quisessem trabalhar sustentabilidade, gestão de resíduos, né, educação ambiental. Então, nós iniciamos nesse desejo, assim, de gerar impacto positivo, né, a partir de um trabalho, eu sempre digo, né, se conseguir ser remunerada pelo trabalho que eu executei durante muitos anos como voluntária numa ONG, depois como professora, né, enfim, mas que eu pudesse trabalhar em empresas e negócios, enfim, então foi o que nós fizemos, construímos a Poena Socioambiental para gerar impacto positivo a partir do nosso trabalho com sustentabilidade. A Poena é uma empresa formada por mulheres, né, inicialmente, então, nós 4, depois ficamos Kellen, Joyce e eu. Hoje nós somos 9 mulheres, trabalhamos na área de consultoria técnica em ESG, de sustentabilidade, né, para deixar os negócios mais sustentáveis, olhando para a agenda ESG e também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos outra frente, que são os programas na área de educação para a sustentabilidade, e também temos uma área que é de comunicação socioambiental. Então, a Poena hoje ela executa esses serviços em diversas cidades e estados do Brasil. E na época que a Poena nasceu, né, então a Poena socioambiental, ela era muito conectada à questão de ONG, porque o socioambiental sempre ficou para as ONGs, né? É um trabalho que as ONGs assumiu. Então, acho que isso foi um desafio, meio que abrir mato e caminho para que outras empresas pudessem se constituir para trabalhar com sustentabilidade. Hoje a gente encontra várias empresas nessa área, né, que trabalham com prestação de serviços de sustentabilidade, ESG, né, na área socioambiental. Mas isso sempre foi um desafio, ainda mais com cooperativas de catadores, que era outro eixo, digamos assim, de trabalho voluntário. O nosso desafio sempre vai ser a questão de receber pelo trabalho que a gente executa, né? E ainda é. E o desafio que eu acho que é uma questão social de ser mulher, né? Então, dentro do mercado de trabalho, a gente recebe menos, a gente tem que trabalhar muito mais, provar muito mais que a gente é capaz, com toda a nossa formação, né? De pós-graduação, mestrado, doutorado. A gente ainda não consegue chegar nos mesmos valores que outras empresas que fazem o mesmo trabalho que nós, mas por terem homens à frente conseguem receber, né? Então, isso é um desafio ainda, acho que de reconhecimento e remuneração. Então, eu comecei a empreender no meu negócio, que é um evento que eu faço, através de uma ideia realmente que eu tive de um evento que eu participei, e o formato daquele evento me despertou uma vontade de fazer um evento parecido, mas de uma forma diferente. Então foi ali que eu realmente comecei a empreender, sempre com foco no empreendedorismo feminino, trabalhar com mulheres. Eu organizo uma feira anual aqui em São Leopoldo, que é a Feira Bem Vestida, que hoje já é a maior feira de brechós do Rio Grande do Sul, onde a gente dá visibilidade para outras mulheres que trabalham no ramo de brechós, né, ter essa oportunidade de estar num evento dessa proporção para apresentar seu trabalho. No início foi as pessoas realmente conhecerem o negócio e acreditarem nesse projeto para estarem ali junto e também eu precificar o meu trabalho. Isso eu acho que é uma grande dor, assim, quando a gente começa a empreender, realmente saber quanto tu vai cobrar, quanto realmente vale o teu negócio para te conseguir precificar corretamente. E hoje ainda o grande desafio é conseguir patrocinadores, né? Que outras empresas também entendam a dimensão do projeto, o quanto ele tem potencial para ser ainda maior. Em 2020, eu saí da universidade por uma questão assim muito inusitada, né? Que teve um impulso dado pelo meu filho, que hoje tem 25 anos. Eu acabei tornando um hobby da nossa família, que era a produção de tortas para o consumo interno ou para receber amigos, né, e família, enfim. Nós acabamos tornando esse nosso hobby num negócio, né? E o Rodolfo, meu filho, ele, numa brincadeira com os amigos, disse que se por acaso os amigos quisessem comer uma torta, era só encomendar, porque era pandemia
estávamos todos reclusos, ninguém se encontrava, e essa gurizada, os amigos dele, estavam habituados a comer uma tortinha lá em casa quando iam lá, e isso era bastante frequente. E aí, como ninguém podia se ver, não podia se encontrar, um dia ele postou uma foto pro grupo dele lá, de uma fatia de torta, todo mundo caiu, né, em cima, e daí, mas se vocês quiserem é só encomendar, né? E a gurizada quis encomendar. E assim nasce a Becker House. E o Rodolfo foi um dos grandes responsáveis, né, por desencadear as primeiras vendas, né? E a gente entrou num ritmo muito maluco de produzir tortas enquanto trabalhava, enquanto dava aula, remota e toda aquela história, para atender a demanda das encomendas que foram chegando. E isso foi, então, no mês de julho, e depois seguiu agosto, foi setembro, e a cada mês as encomendas aumentavam. Em dezembro, eu tive quase que uma estafa, assim, foi uma coisa bem pesada. E aí, na virada do ano, eu disse, olha, a gente está fazendo uma coisa muito legal, mas então nós vamos ter que organizar isso de alguma maneira, né? E aí, então, eu fui buscar o Sebrae no início do ano e disse, se isso tiver potencial para ser um negócio, vamos trabalhar dessa maneira, né? Vamos fazer essa construção. E se a gente enxerga que não é uma possibilidade de negócio, segue a vida, porque isso começou numa brincadeira, né? Mas aí, efetivamente, sim, passamos o ano de 2021 construindo um plano de negócio que acabou resultando nesse espaço aqui. E em 2022 aí nós abrimos oficialmente a nossa Becker House. E aí entra o acolhimento da cidade, né? Durante todos os anos que eu trabalhei na Ubra, eu quase que só dormia em São Leopoldo. E de 2021 para cá, eu descobri São Leopoldo. Meu nome é Alfredo Fred, meu apelido de infância, tenho 40 anos, sou pai de 6 filhos, sou casado com a Karina, sou proprietário da F13 e sou um empreendedor professor, ou professor empreendedor. Eu me qualifico mais como professor empreendedor, que é a minha veia, que eu acredito que é um propósito da minha vida e foi o que eu fui designado para fazer por Deus, enfim, o que me levou ao esporte foi ser professor, então professor empreendedor. A F13 ela foi desenvolvida através da minha relação com o esporte. Eu sempre falo de resgate, de oportunidade. O esporte me deu muita oportunidade, assim, de me desenvolver como pessoa. Eu jogava futebol, tinha aquele sonho de ser um atleta de futebol. E eu perdi meu pai muito cedo, então faltava aquelas referências de pai mesmo, né, de família, de construção de família. O esporte me oportunizou tudo isso. Eu cresci dentro do esporte, me desenvolvi, não fui um atleta profissional, mas aquele sentimento de que o esporte ele te salva, ele cresceu comigo. No final de 2012, eu iniciei um projeto aqui na F13 com uma escola de futebol, onde tínhamos as minhas 2 sobrinhas, um sobrinho, meu também, o Nicolas, então era Camila, Bruno, Nicolas, e um vizinho de condomínio, o Matheus. Nós iniciamos a F13 nesse período. E em 2013, realmente nasceu a F13. Onde eu me coloquei à disposição de ter um negócio. A questão atlética, ela te desenvolve na saúde, na experiência, mas a questão de oportunidade, ela te resgata. Então, a F13 também tem esse viés de ofertar uma oportunidade para aquelas famílias e crianças que querem se desenvolver através do esporte. Ser um jogador de futebol também é uma oportunidade, mas ele é um dos caminhos. E a gente trabalha muito aqui na F13 na questão educativa do esporte. E aqui na F13 a gente trabalhou já com mais de 3 mil crianças nesse período todo. E a gente vê em vários relatos, né, de desenvolvimento. Um exemplo bem clássico da F13. A F13 trabalha com um projeto chamado Aprendiz F13, que é aquele aluno que ele não foi um atleta profissional, mas ele vê que a educação física é um legado dele, ou pode ser uma proposta de vida e uma profissão. Então, eu procuro desenvolver esse profissional. Ele vem trabalhar com a F13 como um aprendiz, assim como nas indústrias tem o menor aprendiz. Na F13 a gente oportuniza essa questão do aprendiz. Então eu vou dar um exemplo de uma pessoa, né, um aluno que foi o Jesus, Lucas Jesus. Ele era meu aluno, ele foi meu aprendiz, estagiário, professor formado em educação física hoje. E esse ano ele conseguiu uma oportunidade de trabalhar no Internacional como professor. Ele continua sendo professor da F13, mas ele teve todo esse desenvolvimento dentro do nosso negócio, dentro da F13. A gente pode citar vários exemplos, né, de famílias que foram modificadas pela questão esportiva, como um exemplo, como a questão de uma vida saudável, de modificar o olhar em relação ao esporte através da F13. Então, é isso que eu sempre falo para as famílias. Claro que daqui a pouco o pai procura aqui o futebol,
mas a nossa entrega ela é muito mais que o futebol. Ela é uma oportunidade de mudança de perspectiva de vida, assim como foi comigo. A Mini Maratona é um evento muito legal, que ela transcende a questão do futebol. Ela é uma outra modalidade, é um evento aberto à feitoria. Ela acontece sempre no mês de outubro, que é o mês das crianças. Então a gente realiza o Dia da Criança, o aniversário da F13, que esse ano foi 11 anos, e a Mini Maratona. E todos os anos a gente traz um tema especial, um tema significativo. Esse ano o tema foi sobre síndrome de Down. E foi um evento maravilhoso, que reuniu mais de 500 pessoas, entre famílias, alunos, participantes. Vieram ONGs e escolas que não são aqui da feitoria, que não são de São Leopoldo, e abrilhantaram o evento. O asilo Sono Tranquilo abre o evento todos os anos com uma caminhada. E o ano passado teve uma pessoa muito especial, para mim particularmente, e para o esporte, que é o Adão Camões. O Adão Camões foi o campeão na primeira maratona de Porto Alegre, e ele está hoje residindo no asilo Sono Tranquilo, e foi muito legal. É um evento marcante que, se Deus quiser, a gente quer ter a continuidade desse evento. Então, durante o mês de maio, nós fomos atingidos por uma enchente, todos nós, a feitoria foi bem afetado. A Plano Socioambiental tem a sua sede, tinha, né, a sua sede até então na Alto Daut, que foi uma das ruas afetadas. Nós perdemos todo o nosso material, digamos que didático, assim, que era... A gente usava em sala de aula, né, principalmente educação ambiental, entre outras coisas, móveis, enfim, computadores. E meus pais, né, amigos, enfim, colaboradoras. Não foi só a feitoria, né, outros bairros foram atingidos. E uma das integrantes de uma outra empresa, que é a Júlia Rolim, né, que é da Interventura, também foi bem afetado. Então eu entrei em contato com ela e falei: Júlia, vamos agendar um café para chorar juntas, assim, porque era uma situação de... Acho que foi muito pior na pandemia, porque a gente não tinha uma perspectiva de futuro, assim mesmo. Foi meio desesperançoso, assim. E a gente falou: não, vamos se reunir. Eu falei: mas vamos chorar com propósito, pensando em alguma coisa pra gente fazer para além disso, né? A ideia não era, assim, eu acho que, ganhar dinheiro, vamos revolucionar. Na verdade, era unir mulheres pra gente pensar sobre, né? A gente sabe que a questão de sustentabilidade é uma coisa ainda muito feminina, que tem a ver com cuidado. Então, para a gente conseguir levar isso para outros empreendimentos também, né? E pensando na enchente mesmo, como o impacto que é das nossas ações, né? Das mudanças climáticas, e as pessoas às vezes não se conectam com isso. Então, eu entrei em contato com a Júlia e aí nós pensamos em expandir esse café, né? Com chororô, né? Porém, com propósito. E nós convidamos outras empreendedoras, né? E fizemos na Casa em Fampurim, onde nós pensamos, na época não era o Ecolab, era um encontro, né? E a gente pensou: bom, a partir disso, o que a gente pode fazer? Então, nós construímos o Ecolab, que é esse laboratório de empreendedorismo feminino sustentável, onde nós convidamos outras empreendedoras que não têm a temática de sustentabilidade para olhar para a sustentabilidade. Claro, para a sustentabilidade, que é a comunicação socioambiental, entre outras frentes que as gurias fizeram de sustentabilidade financeira, né? Então, nós criamos uma formação, né, que olha a questão de sustentabilidade ESG nos negócios, educação financeira, comunicação socioambiental, né, impacto com fornecedores, olhando essa cadeia de trabalho, assim, e como implementar essas ações práticas nos negócios que, quem sabe, não faz sentido ou ser sustentável. Todo mundo tem que ser, na verdade, né, isso é uma ação transversal, mas que às vezes para algum negócio, por exemplo, a Cláudia, um brechó sustentável, as pessoas pensam: sim, óbvio, porque ela pega roupas que outras pessoas não fizeram, que é para ter o sanitário e faz. Mas, por exemplo, assim, uma empresa de brinquedos alugados, né? Ou um salão de beleza estética. Então, a gente pegou esses nichos, uma padaria que pegou esses nichos e trouxe a sustentabilidade, acho que essa temática para dentro desse espaço, olhando uma planilha, vendo o que essa pessoa poderia fazer de ação mais prática e sustentável para deixar um impacto positivo, né? Já que a gente precisa fazer isso de maneira urgente. Nós tivemos o primeiro grupo, né? Nós fechamos as vagas em 8 horas, né? Foram 11 mulheres que participaram, né? Foram 10 mulheres e a Ju Oliveira, que ela tanto fazia parte do grupo de mulheres que estava participando da formação, quanto ela também era uma das coordenadoras que ela ia falar sobre essa comunicação de impacto. A gente entende também que sustentabilidade é uma coisa que parece que é muito difícil de realizar e que falta, acho que, furar essa bolha para levar para outros espaços, para que todo mundo entenda que pode fazer sustentabilidade. Então, a Ju tinha essa missão de furar essa bolha, de levar a comunicação de uma maneira mais divertida, mais assertiva, enfim, descontraída,
falando de um assunto muito sério, que é a questão das enchentes, das mudanças climáticas e da sustentabilidade. O Ecolab foi um projeto, né, idealizado pela Dayana e pela Júlia, né, Rolim também, que elas se sentiram inquietas durante a enchente e de uma forma como elas poderiam ajudar outras mulheres também com o seu negócio nesse momento tão difícil. Então eu fui convidada para fazer parte também desse projeto, que eu fiquei muito feliz e posso dizer assim que é um divisor realmente de águas, porque dentro daquela situação que a gente estava, daquela realidade, né, todo mundo com seus negócios afetados, o meu também foi diretamente afetado, tanto na loja, que alagou, como também a minha feira, que acontece anualmente, foi bem na data do evento que a gente teve que cancelar. Então, tu remarcar todo um evento, todo um investimento que já tinha sido feito, e a gente ainda é uma pequena empresa, foi bem difícil. Eu acho super importante citar a questão do vencedor do bairro, o vencedor da feitoria, da perspectiva de vida, que a gente pode ter várias perspectivas positivas na vida. E eu creio que eu sou uma delas. O menino que veio da rua Renato Barbosa, que morava perto do Mutirão, na Vila Sapo, que tem toda essa infância nesse meio, que eu perdi meu pai com 10 anos, que minha mãe nos criou 5 filhos sozinha e teve vitória. Dentro do bairro, eu consegui me manter no bairro, empreender dentro do bairro e mostrar que é possível, que o estudo faz a diferença, que os bons relacionamentos, que a educação. Hoje eu tenho a minha profissão, eu sou um professor com formação, eu também dou aula numa escola privada de São Leopoldo, nós somos reconhecidos com um trabalho de excelência, a F13, o Fred, que hoje tem uma família de 6 filhos, uma esposa maravilhosa, então isso é a F13. Então eu queria deixar esse recado importante para os jovens, de agradecimento aos meus professores, principalmente aos meus professores do Olímpio, do Caíque, que é uma escola que também estudei, uma escola estadual aqui do bairro, e para todos aqueles que passaram na minha vida e me auxiliaram, minha gratidão, meu muito obrigado, e eu tenho certeza que eu estou fazendo devolutiva agora com a F13. Bom, aqui nós temos a máquina onde a gente faz o multiuso. Antigamente nós fazia tudo na mão, nós fazia o sabão na mão, fazia o multiuso também, tanto manual, e tinha o risco de andar com a panela de água quente e tal, porque tinha que fazer ele quente, fazer no fogo, e isso era complicado. Agora a gente faz aqui um rendimento maior, a gente pode fazer numa escala maior, atender melhor os nossos clientes, né? Quando existe uma demanda grande teve já pedido de 3.000 de multiuso, de 2 litros, né? E nós conseguimos dar conta justamente porque estamos trabalhando, né, com a máquina que facilita mais. A gente coloca ali, ele vai derretendo e tal. E bate também, coisa que nós tínhamos que bater na mão, tudo que nós fazíamos manual. Hoje nós temos esta máquina aqui que nos facilita, né? Tem uma de sabão também que a gente consegue fazer a quantidade maior que nós fazia. Na mão, um balde, mais ou menos 30 sabãozinhos. E hoje a gente faz ali na máquina, sair 10 caixas dessa daqui com aproximadamente 20 quilos, né? Até o mínimo seria 20 quilos, que é o que a balança suporta, mas vai mais que 20 quilos aqui de sabão. E sai 70 unidades, cada caixa dessa, 70 unidades de 250 gramas. Tivemos que colocar aqui o ar-condicionado e também tivemos que melhorar para ter uma vela de boa qualidade, né? Que é a vela que a Kimberly está fazendo. É esta daqui. Nós temos ela em 2 versões. Temos assim e temos assim. Essa aqui, desse tamanho aqui, nós fazemos personalizada. A pessoa vem, faz encomenda, diz o que vai, né? Pede com antecedência para que a gente tenha um trabalho com gráfica, tem que mandar para a gráfica fazer, como a pessoa quer, né? Para que a gente consiga com isso dar conta. A gente deixa nosso produto e recolhe o óleo. A gente faz essa troca com o pessoal que nos cede no caso, o óleo. Porque se eles fossem nos vender, com certeza eles lucrariam bem menos. E também temos o multiuso, né? Aqui, que a gente também não só trocamos, como vendemos eles também. E a gente faz o diferencial. Nós temos, por exemplo, fazemos aproveitamento dos PET, assim, para troca.
E os de 2 litros, daí a gente compra a embalagem, que é uma embalagem reciclada. Assim, tá? A gente compra essa embalagem para as de 2 litros, que é uma embalagem reciclada, né? Daí fica bem bonitinho. E para os de 500 ml, nós reaproveitamos as garrafinhas que vêm para nós, né? O povo já sabe que a gente recolhe, então, no Rissul da Charlau, eles recolhem e trazem para nós, no Macromix ali também. Traz as garrafinhas para nós e aí a gente, com isso, dá sabão também para que levem para os funcionários de lá.